Estados Unidos regressaram oficialmente a 19 de fevereiro ao Acordo de Paris para combater as alterações climáticas, assinado em 2015. Uma das primeiras ordens executivas de Joe Biden foi revogar a decisão de Donald Trump de abandonar o tratado em 2017. O presidente quer que o país atinja a neutralidade de emissões de CO2 em 2050, isto é, que as emissões sejam neutralizadas pelos ecossistemas naturais ou por soluções técnicas. A União Europeia tem o mesmo objetivo e congratula-se com o potencial para novas parcerias. Nós, com o Fundo de Recuperação e eles com o Plano para o Clima, vamos investir muito nessa meta. Também podemos mostrar juntos o caminho aos demais. Na realidade, há o potencial para uma espécie de competição positiva para ter novas tecnologias nesta área, como foi avançado por John Kerry. Nos seus primeiros discursos, enquanto novo embaixador do clima, disse que o comércio também será integrado nesta nova estratégia. Embora a China seja o maior poluidor mundial, com quase um terço das emissões, os Estados Unidos estão em segundo lugar devido à exploração de combustíveis fósseis e aos grandes setores agrícola e industrial. Os ambientalistas querem ver mais ação a nível interno e maior solidariedade das economias mais ricas com os países que têm menos recursos. Gostaríamos realmente que levassem a cabo outras ações, tais como o cancelamento de investimentos nos combustíveis fósseis, inclusive no setor do gás, porque ainda vemos que há muito investimento em terminais de GPL. Também queremos ver um pouco mais de liderança na cena internacional, partilhada entre os Estados Unidos e a União Europeia, para demonstrar solidariedade com os países do chamado Sul Global. Isto é, deve haver transferência de conhecimento e de tecnologia para apoiar a transição em países menos desenvolvidos. Joe Biden quer implementar um plano climático ancorado em 2 mil milhões de dólares de investimento para criar 10 milhões de empregos nos setores de energia limpa e prometeu limitar as emissões de metano nas operações de perfuração de petróleo e gás. O setor empresarial norte-americano diz-se satisfeito porque facilitará a inovação e o comércio com a União Europeia. Para que os empresários invistam no longo prazo, precisam ter um ambiente de negócios estável, previsível, em que haja clareza. Desse modo, podem investir o seu dinheiro em novas tecnologias que são necessárias não só para as empresas reduzirem as suas próprias emissões de dióxido de carbono, mas também, como vem fazendo há anos, fornecer soluções para toda a sociedade e para que outras empresas também possam reduzir as emissões de dióxido de carbono. Espera-se que a renovada cooperação se traduza em compromissos de outros países durante a próxima Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, em novembro. On a tous de bonnes questions sur le vaccin. Pourquoi faut-il se faire vacciner si on peut vaincre naturellement la COVID-19? Les personnes vaccinées contre la COVID-19 sont protégées de cette maladie. Elles risquent donc moins d'avoir des symptômes ou de souffrir d'une maladie grave. L'ensemble de la population est susceptible d'attraper la COVID-19 et l'unique moyen de se protéger de cette maladie, c'est la vaccination. C'est la solution retenue aussi par toutes les provinces canadiennes et tous les pays à travers le monde. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Globex 2000. A Casa do Câmbio. Trocamos dinheiro para 80 países. Temos as melhores taxas do mercado e não cobramos comissão na transação. Estamos há 20 anos no Quebec. Agora com 7 sucursais. Negociamos com empresas e particulares. Convertir avant de partir. Se precisa de euros, venha a Globex 2000. Globex 2000. Aqui em Carroceria Le Baron, aqui estamos equipados com um espaço de capacidade para 1200 pneus, onde vocês podem ter um lugar a mais em vossa casa e deixar cá os vossos pneus durante a época do inverno. Carroceria Le Baron ao vosso dispor já há 20 anos. Estamos situados no 57 Martineau. Pode fazer um apontamento para qualquer reparação do seu veículo, chamando ao 514-279-7224 entre as 8 e as 5 da tarde, de segunda à sexta-feira. Seja bem-vindo. A TAP Air Portugal oferece voos diretos de Toronto e de Montreal para Lisboa.
Nesta época, a TAP vai aumentar as frequências a partir das 2 cidades no Canadá. Mais voos diretos para Portugal, com ligações para o resto da Europa. Ao reservar o seu voo pela TAP, tem ainda direito a uma alteração gratuita. TAP Air Portugal. Chaque fois que vous portez un masque, souvenez-vous que c'est pour qu'on puisse recommencer à faire ça. Et ça. Chaque fois que vous vous lavez les mains, souvenez-vous que c'est pour qu'un jour on en profite comme eux. Et eux. Chaque fois que vous vous rassemblez ici, souvenez-vous qu'à un moment donné, on pourra tous être ensemble ici. Ici et ici. Protégeons-nous les uns les autres de la COVID-19. Un message du gouvernement du Canada. Aqui Augusto Fernandes, agora com a Remax Infinité, para bem servir a comunidade portuguesa em Quebec. Cocorico, o especialista do franguinho à portuguesa. Informamos a nossa clientela que estamos abertos todos os dias das 10 horas às 19 horas. Já estamos a aceitar encomendas desde leitão, borrego e outras carnes. Cocorico. Quinas. Portuguesa com certeza. Portugal, Portugal, aqui é. Quinas, olé, Quinas, olé, Quinas, olé. Quinas, tu és portuguesa, bravura e beleza és tão cordial. Sempre toda menina bonita, cerveja real. Sentas-te em toda a mesa, és portuguesa e és Portugal. Ouves toda a sede, és de toda a gente e ninguém leva a mal. Ouves toda a sede, és de toda a gente e ninguém leva a mal. Portugal é que é. A cerveja da nova geração. Já disponível na Sociedade de Álcool do Quebec. Olá, bem-vindos a mais uma Ciência Infantil. Hoje vou falar com o professor António Gabriel Malagueta Feio, doutorado em Física na Universidade de Grenoble, o meu padrinho, pois este ano não pude falar com ele, mas enfim, vou falar com ele. Olá, padrinho, tudo bem? Olá, Gabriel Davi, tudo bem? E Como tu? é que estão as coisas aí? Estão bem. Confinadas, mas estão bem. Pois. Este ano foi muito mal com a pandemia, mas já falamos aqui da crise climática. Qual dela devemos recear mais? Gabriel Davi, isso é uma pergunta interessante que as pessoas põem naturalmente. Ainda este ano, há poucos dias, numa reunião da Organização Mundial de Saúde, o próprio diretor da organização
ao falar sobre os perigos da pandemia, não só a pandemia atual, como as pandemias que podem surgir no futuro, ele disse uma frase, fez a seguinte afirmação: a atual crise do Covid-19 mostra muito bem a estreita relação entre a saúde da humanidade, os animais, as plantas e o próprio planeta. Ora, quando ele se refere ao planeta, está-se a referir exatamente à crise climática. Pois. Porque tudo, ao fim e ao cabo, se interrelaciona. Aliás, ele próprio disse logo a seguir que qualquer esforço para melhorar a saúde dos homens iria falhar se não tivesse muito cuidado com o equilíbrio entre os humanos, os animais e o clima. Portanto, todos estes problemas, todas estas crises estão intimamente relacionadas umas com as outras. Sim. E evidentemente que temos que ter muitos cuidados com a crise climática, porque se houver problemas graves com a natureza, as condições de sobrevivência da humanidade também são mais difíceis e muitas mais doenças, muito mais pandemias podem-se vir a aparecer e a propagar e a fazer danos graves entre os homens. Portanto, ao fim e ao cabo, a nossa sobrevivência e a saúde da humanidade está tão associada realmente a problemas de saúde como a pandemia, como a problemas ligados à crise ambiental. E temos que estar, portanto, muito conscientes dessa interdependência. Sim. Sim. Mas então podemos dizer qual é que é o mais perigoso destes dois? Perigoso agora não poderemos talvez dizer, não é a palavra mais apropriada. Não há dúvida que é muito mais urgente agora resolver o caso da pandemia por razões que dizem respeito à saúde pública, por um lado, e por outro lado também à economia. Sim. Do ponto de vista da saúde pública, o Covid-19 já fez, até agora, em todo o mundo, cerca de 80 milhões, já mais de 80 milhões de pessoas. E destas 80 milhões, há mais de 2 milhões que faleceram. Felizmente, descobriu-se a vacina. Pois. E a vacina que já foram aprovadas pelas organizações nacionais de saúde em cada país, e podemos esperar que durante o ano que vem se possa de facto atingir uma imunidade de grupo nas várias zonas do planeta, sobretudo nas zonas mais desenvolvidas do planeta. O que realmente também é dramático, porque as grandes vítimas vão acabar por ser outros países mais pobres, os países africanos, os países asiáticos, que não têm governos que possam tão facilmente, como os dos países desenvolvidos, fazer a aquisição dessas vacinas. Portanto, isto é do ponto de vista da saúde pública, mas o Covid também trouxe graves problemas para a economia. Houve muitos ramos, tanto da indústria como do comércio, que foram muito afetados por esta pandemia. E tanto o mercado interno como o mercado externo sofreram grandes golpes económicos. Houve muitas empresas que acabaram por se fechar, o que trouxe uma grande... o que acarretou o aumento importante do desemprego. Sim. Portanto, a situação relativamente ao Covid é, de facto, este ano superou as preocupações que podíamos vir a ter com as alterações climáticas. E, não obstante, as alterações climáticas este ano foram extremamente graves. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, enquanto à crise climática, o que é que nós devemos fazer? Bom, como disse Guterres, o presidente da ONU,
na comemoração do 70º aniversário da ONU, ele disse uma frase lapidar. Ele disse que para a crise climática não há vacina. Pois. Portanto, eliminar ou reverter as crises climáticas vai ser mais longo e vai essencialmente depender dos comportamentos individuais, dos comportamentos de cada um. Exato. Por isso é que é muito importante nós termos uma consciência o mais equilibrada possível, o mais desapaixonada possível sobre o que é que se está a passar ao nível do nosso clima. Porque, ao fim e ao cabo, nós estamos em países democráticos, portanto, os nossos governos são eleitos por nós e o que a gente quer é que esses governos tenham opções sobre um desenvolvimento sustentável. E o que é que quer dizer um desenvolvimento sustentável? Quer dizer que esse desenvolvimento económico, industrial, científico, etc., não vá destruir a natureza para além da sua capacidade natural de se regenerar. A natureza regenera-se sempre. Se uma planta morre, há outra que nasce. Portanto, se há os animais, portanto, está sempre a regenerar-se. Mas se a velocidade de destruição for superior a essa capacidade de regeneração, aí estamos, de facto, a destruir completamente a natureza. E há uma grande solução. Há realmente a solução que passa, essencialmente, pela descarbonização do planeta. Essa é a grande aposta para realmente repor as condições climáticas propícias ao desenvolvimento humano, é haver uma descarbonização do planeta, uma vez que a indústria utiliza essencialmente os combustíveis fósseis para a sua atividade, portanto o carvão, o petróleo, o metano e o gás e toda esta utilização tem como consequência um aquecimento global importante, além de um outro muito grave, que é a poluição. E isso está a acontecer, esta medida para a descarbonização do planeta? Está, mas não com a velocidade e não com a urgência que seria necessário. Nesse mesmo encontro da ONU, em que o Guterres falou, ele salientou que há um grande conjunto de crises que nos estão a atacar. Sim. E todas elas, há um sistema complexo, sistémico, de crises, e todas elas têm que ser consideradas. E ele cita, ele diz assim: se as principais preocupações são a saúde, a crise climática e a destruição do meio ambiente, outras prioridades incluem maior respeito pelos direitos humanos, a resolução de conflitos armados, o combate à pobreza, a corrupção, etc. Portanto, estas três crises que nós mais falamos são graves, mas há muitas outras que implicitamente estão a acontecer e contribuem para que estas três principais sejam mais dificilmente combatidas. Portanto, o que é interessante, o que é importante é pôr de pé uma vontade comum ao nível mundial de todos os países, porque só com essa colaboração internacional é que se vai conseguir vencer a crise climática e todas as outras. Aliás, o próprio Covid-19 é um exemplo disso, porque o Covid-19, a resolução, o achar a vacina, o despistar o Covid-19, fazer o sequenciamento do genoma, toda a enorme atividade científica que foi feita sobre o Covid e sobre o SARS-CoV-2, foi essa atividade conjunta em que todos colaboraram
que permitiram, no prazo de menos de um ano, se chegasse a uma vacina. Portanto, aqui o Covid hoje dá-nos uma lição, é preciso todos colaborarem em conjunto para que realmente tenhamos capacidade para fazer face às crises que nos preocupam. E nós temos que ver uma coisa, há ou não há uma ligação entre a pandemia e a crise climática? Ora bem, como te disse logo no início, está tudo relacionado, as coisas estão intimamente relacionadas. Mas o facto é que tanto a crise climática como a pandemia são uma consequência da destruição do meio ambiente. Sim. É a destruição do meio ambiente, é a crise climática que está a provocar, a crise climática não, portanto, é o desenvolvimento não sustentável que está a provocar tanto a crise climática como a pandemia. Temos que ver que há vários problemas graves que têm que ser considerados. Por exemplo, os incêndios, os grandes incêndios que destroem grandes porções de florestas vão fazer com que a biodiversidade seja cada vez menor. Há um colapso de biodiversidade. Com a invasão, com a destruição das grandes selvas, há cada vez menos espaço para que os próprios animais selvagens possam ter o seu habitat natural. E são obrigados, por um lado morrem muitos, é certo, portanto há muitas espécies que desaparecem, por outro lado eles começam-se a aproximar da comunidade humana. Sim. E ao aproximarem-se da comunidade, ao aproximarem-se dos homens, vai acontecer que muitos vírus que existiam apenas entre os animais passam a serem transmitidos para os homens e fazem as mutações necessárias para poderem dar origem a graves doenças. Uhum. Isso como as pandemias. E já se foi, por exemplo, isso já aconteceu com a doença com a gripe das galinhas, já aconteceu também com a doença das vacas loucas, portanto, e agora com o SARS-CoV-2, pensa-se que ele derivou de um animal selvagem muito corrente na Índia, que é o pangolim, e que foi através do morcego que esse vírus foi transmitido, que o vírus do pangolim foi transmitido ao homem, com mutações que depois o fizeram espalhar. Portanto, isto é uma mostra, é uma prova que realmente, ou é uma circunstância, digamos, em que se mostra como as crises ao nível do ambiente podem ter uma implicação no aparecimento de doenças e de novas pandemias. Por outro lado, também, a poluição é um problema muito grave, porque essa poluição pode provocar doenças pulmonares nas pessoas, a poluição atmosférica, estou-me a referir a esta em particular, podem provocar doenças pulmonares das pessoas que são facilmente vítimas, por exemplo, do Covid-19. Inclusive, houve um jornal americano que disse que um estudo recente mostrou que cerca de 15% das mortes de Covid-19 estão ligadas a insuficiências respiratórias, pulmões, vasculares, veias e artérias, cardíacas, coração, devido a longas exposições dos doentes às atmosferas poluídas. Sim, sim. Podemos, no entanto, também dizer que houve um efeito contrário, quer dizer, houve também efeitos positivos da pandemia sobre a crise global. Exato. Para já, houve uma grande diminuição do tráfego aéreo e os aviões, como sabemos, são grandes agentes de poluição da atmosfera. Pois. O ter baixado todos esses voos, toda essa intensidade de voos, provocou serviu para, de certa maneira, limpar
limpar a nossa atmosfera. Mas também houve a redução de emissões poluentes, porque houve menos circulação de carros, as pessoas dirigem-se menos para o trabalho de carros, há muitas que ficam a trabalhar em casa. Sim, sim. E também houve houve um abrandamento na produção industrial, o que fez com que realmente também houvesse muitas emissões de gases poluentes, de gases com efeito de estufa, que se tivessem abrandado. Portanto, mas enfim, toda esta diminuição da atividade produtora de carbono ao nível dos transportes e tudo mais, e atividades industriais e tudo mais, não chegou a 8% da quebra do efeito de emissões normal que se faz no planeta. Portanto, é muito pouco. Obviamente que as coisas vão recuperar, talvez não recuperem da mesma maneira, mas não é seguramente este o meio que vai fazer com que as coisas melhorem ao nível da recuperação do ambiente e da saúde da natureza. Mas então, no presente, a crise climática continua a piorar? Infelizmente, piorou e bastante. Não se deu tanta atenção a isso, porque realmente... Sim, devido à pandemia. Era o mais importante, as pessoas todas estão preocupadas aí com a pandemia, mas logo desde o princípio do ano, por exemplo, na Austrália, houveram grandes e grandes incêndios no princípio do ano na Austrália, e registaram-se aí as temperaturas mais elevadas de sempre, desde que há registro. Também um pouco mais tarde houve enormes incêndios na Califórnia. Houve florestas imensas que foram destruídas, florestas muito antigas, florestas onde existiam aquelas sequoias gigantes, que são os entes vivos mais antigos do planeta, em centenas e centenas de anos. Não há nada mais vivo no planeta, mais velho do que essas sequoias, e grande parte delas ardeu. Também na Califórnia existe um local chamado Vale da Morte, que é um sítio, um local abaixo do nível do mar e muito quente, e este ano registrou-se aí a temperatura mais elevada que se conhece nos tempos modernos, claro, a temperatura mais elevada que se conhece da Terra. Chegaram aos 50 graus centígrados, o que é muito, que corresponde a 130 graus Fahrenheit. Portanto, na Califórnia, nos próprios Estados Unidos, houve realmente danos extremamente elevados devido aos incêndios e a temperaturas muito elevadas. Um outro acidente muito grave, uma outra ocorrência muito grave ocorreu no Brasil, com a destruição do Pantanal. Exato. Um quarto do Pantanal foi destruído. O Pantanal é uma zona lindíssima, uma zona cheia de turismo, uma zona de muitos lagos e de muitos pântanos, e é um dos locais onde existe mais biodiversidade no planeta. Com a destruição de parte do Pantanal, a flora muito abundante deixou de capturar uma grande parte do carbono que existe na atmosfera. Portanto, todas as plantas absorvem carbono pela sua ação clorofílica e houve a destruição dessa mancha de verde, impediu que realmente que muito carbono anidro de carbono que fosse absorvido. Além disso, a destruição destas árvores faz com que elas a vegetação não tenha capacidade de reter as chuvas, as águas na época das chuvas. Isso vai fazer com que haja muitas inundações que vão destruir as culturas locais e vão provocar muitos danos
sobretudo às povoações indígenas, às povoações dos índios, porque existem muitas reservas nessas localizações. Depois, há um outro nível que não tanto dos incêndios, mas que também é muito grave, é que se continua a observar um degelo muito importante nos polos. Há o grande degelo dos glaciares. Os glaciares são rios de gelo que se movem muito, muito lentamente, escoam muito lentamente e estão-se a fundir e vão provocar o aumento do nível do mar, que está a provocar inundações em muitas regiões do planeta. Exatamente. Mas para além dos glaciares, há também o caso dos icebergs. Icebergs que se destacam. Houve um iceberg enorme que se destacou no Ártico em 1917 e que agora, presentemente, está a navegar no mar, a derivar à deriva no mar. Hoje em dia, esse iceberg tem 150 km de comprimento e 50 km de largura. É muito? É uma coisa enorme. É do tamanho do Luxemburgo, por exemplo, e arrisca, tem dois efeitos: vai possivelmente colidir com ilhas habitadas, colidindo com essas habitadas vai praticamente destruir toda a possibilidade de vida nessas ilhas, e além disso arrefece por onde anda, arrefece muito as águas de mar e aniquila a fauna e a flora local. Portanto, os peixes, as algas são muito modificadas e desaparecem mesmo devido à baixa temperatura das águas quando estão na vizinhança deste iceberg. Portanto, isto é um outro aspecto muito grave que se está a verificar, que se está a verificar este ano. Exato. Outro problema grave ocorrido ainda este ano é a libertação do metano, que está congelado em depósitos no Ártico. Este metano é exatamente o mesmo metano que a produção de carne com animais provoca. E isso cria gases com efeitos de estufa muito grave. E estes grandes reservatórios de metano preso no gelo ou em estruturas congeladas, está-se a libertar ali na zona da Sibéria. Portanto, isso tem sido realmente um problema que tem que ser, que nos está a afligir. E este ano, de maneira geral, os observatórios meteorológicos dos Estados Unidos disseram que realmente não foi o ano em que se mediram as temperaturas mais elevadas e que elas dizem então, por exemplo, dizem cientistas da ONU que as temperaturas devem continuar a subir no próximo período de 5 anos, de 2020 a 2024, esperando-se tempestades, secas, inundações com terríveis impacto na vida das pessoas. Portanto, este ano tem sido um ano muito mau do ponto de vista da crise climática, embora não tenhamos falado muito dela. Exatamente. Mas há um outro aspecto que realmente temos de tomar em consideração, é que se elas nos afetam, mas a gente, se estiver mais calor, põe uma ventoinha ou põe ar mais condicionado, se tem chuva, abriga-se, se há vento, abriga-se. O facto é que há imensa gente, as pessoas mais pobres nos países em vias de desenvolvimento, ou mesmo ainda em muito fraco desenvolvimento, estes impactos das alterações climáticas são extremamente
mortificantes para as pessoas. Há muita gente a morrer, por exemplo, no Bangladesh, um quarto do Bangladesh está inundado. Pois, isso é muito grave. É muito grave, as casas são destruídas, as pessoas morrem afogadas ou ficam na miséria. E todas estas ondas de calor afetam a todas essas pessoas pobres e com fracos recursos de uma maneira muito mais grave, muito mais trágica do que aquela que nós podemos imaginar. E é também isso que devemos ter na consciência quando nos podemos pronunciar sobre as mudanças, sobre a necessidade de reverter as condições, a crise climática e o aquecimento global e o ataque que se está a fazer à natureza. E os governos dos países não estão a tentar evitar esses agravamentos da situação climática? Os países, de uma maneira geral, reúnem-se. Existe realmente uma conferência das Nações Unidas sobre as alterações climáticas que se faz periodicamente, mas este ano acabaram por não acontecer devido à pandemia. Portanto, ela foi adiada para onde que vem. E foi dada para onde que vem, e na medida em que ela pretendia relançar o Acordo de Paris, que é justamente o que prevê a evolução sustentada das economias avançadas e das indústrias dos países com economia forte, mas esse adiar para 21, até para 2021, para onde que vem, até aconteceu, teve um aspecto positivo, que foi o facto que o Presidente Trump não foi novamente eleito. Exatamente. O Presidente Trump tinha decidido não assinar o Acordo de Paris, e pode ser que para onde que vem o novo Presidente, o Presidente Biden, já disse que o ia assinar. E o governo do Trump foi realmente uma desgraça do ponto de vista climático. Ele foi uma autêntica crise climática. Ele eliminou uma série de instituições cuja finalidade era justamente proteger o clima. Exatamente. E tudo isso, e os Estados Unidos deram um retrocesso, tiveram um retrocesso enorme a este nível devido à ação do Trump. No entanto, é necessário que sejam todos os países, e por isso mesmo existem estes acordos internacionais, que sejam todos os países grandes poluidores, como a China, os Estados Unidos, a Índia, a Rússia, o Japão, a Alemanha, o Brasil, e toda a comunidade mundial tem que realmente fazer um esforço no sentido de se organizar para que haja possa ser combatido de forma eficiente as alterações climáticas. Exatamente. E para isso há realmente um grande caminho, um caminho que tem que ser tomado, que é o caminho da reconversão da energia. Todos nós vivemos à base da energia, a energia está presente em todas as nossas atividades e essa energia, até agora, é uma energia que é basicamente produzida com base nos combustíveis fósseis, no petróleo e no gás. Portanto, tem que haver uma grande mudança ao nível da reconversão energética. Temos que arranjar outras fontes de energia, a chamada energia verde. A energia verde que permite que o movimento, que o desenvolvimento dos países seja um movimento sustentável. Porque essa realmente é a única maneira de conseguirmos
recuperar as condições que permitem, ao fim e ao cabo, a sobrevivência do homem sobre a Terra e possam evitar a nossa própria destruição. Há filósofos que dizem que estas crises representam a Terra a defender-se, do homem, e concluem que a Terra não precisa de nós. Nós é que precisamos da Terra, mas a Terra não precisa de nós, e se nós lhe fazemos mal, ela está, pura e simplesmente, a tentar aniquilar-nos, porque somos nós o elemento predador, o elemento inimigo que lhe estamos a matar a natureza. Portanto, isto é uma mensagem que realmente é importante que todas as pessoas, mas sobretudo os jovens, tenham presente no espírito que é necessário pensar que realmente para o futuro, para haver condições de vida, não há vacina contra a crise ambiental, como disse o Guterres, temos que logo, desde sempre, desde muito cedo e durante muito tempo, fazer o possível para que as coisas mudem e para que haja um desenvolvimento sustentável da nossa civilização. E de facto que nós temos que ver que não é devido à pandemia que as mudanças climáticas desapareceram. Não podemos esquecer nestes tempos que não é devido à pandemia que diz as mudanças climáticas desapareceram. Elas estão presentes e ainda mais fortes. E ainda mais fortes. As pessoas não repararam muito nisso, mas estão ainda mais fortes. Pois. Portanto, temos que ver, agora que a crise, que o Covid, que a crise sanitária se vai resolver ao longo deste ano, esperemos que novamente comece a haver um entusiasmo e sobretudo dos jovens, para reforçar a luta contra o aquecimento global. Exatamente. Só para terminar, mais uma pergunta. Este ano, de facto, agora com a vacina da Covid-19, foi feita a vacina da Covid foi feita num tempo recorde. Isto foi uma grande vitória e podemos ver que a ciência está cada vez mais desenvolvida. Não só a ciência está cada vez mais desenvolvida, mas sobretudo houve colaboração entre todos os cientistas. Cientistas de todo o mundo trabalharam em conjunto para desenvolver. Exatamente. Por isso é que se mostra que realmente é necessário haver colaboração entre as pessoas, entre os países, para que se possa atingir um progresso. Hoje em dia ninguém faz as coisas sozinhas. Não é, por exemplo, um Brexit em que a Inglaterra sai fora do continente europeu, não é porque essa independência que ela julga atingir é uma independência que não existe, é uma independência imaginada, porque ela vai continuar a ter que contribuir com todos os países quase de igual modo. Exatamente. Portanto, a questão do isolamento, do trabalho só, de olhar só para o seu umbigo, como se costuma dizer, é uma maneira errada de encarar a vida, de encarar a sociedade e, sobretudo, de encarar os tempos modernos. Olha, tenho muito a agradecer, Padrinho, por esta entrevista e esperemos que na próxima seja em Portugal em 2021. Então vamos a isso, Gabriel Davi. Em Portugal, 2021, o ano da esperança, o ano em que damos cabo disto tudo e recomeçamos a ter uma vida de amizades e de contactos e de abraços. Esse ano, façamos então aqui uma entrevista sobre um outro tema que te apeteça propor. Muito obrigado, Padrinho, e até à próxima. Deus, beijinho, Deus. E é assim que terminamos esta entrevista com Gabriel Feio. Assim terminamos mais uma cápsula de ciência infantil. Até à próxima com Gabriel David Ferreira Feio e Alberto Feio para Montreal Magazine.
Aujourd'hui, Pierre va faire la connaissance de jumeaux de 23 ans et de leur mère qui ont contracté la COVID-19 lors d'une rencontre. D'un couple de personnes âgées aux soins intensifs après un souper avec leur fils. Et d'une dame dans le coma à la suite de la visite de sa petite fille. Pierre est préposé aux bénéficiaires et constate chaque jour que chaque exception est un risque pour la vie. Il faut respecter toutes les règles, tout le temps, sans exception. Equipe Olívia Paiva é boa imagem da Remax do Cartier. Equipe Olívia Paiva, há 30 anos, a bem servir. Agora com terreno à venda para construir casa a 32 mil pés quadrados em zona residencial, no centro de São Juliane, perto de Juliette. Equipe Olívia Paiva, 514-707-8877. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e canto com o Colonial. Alô, estimados clientes, venho-vos a informar que o salão já se encontra aberto. Para mais informações ou para fazer um apontamento, telefone ao 514-842-9929 ou através do Facebook. Eu estou à vossa espera para começarmos esta nova etapa que vai agora ser um bocadinho diferente do que antes. Eu peço-vos para telefonarem porque com este caso que estamos agora a atravessar, a gente temos que reduzir a clientela e eu só vou trabalhar com apontamentos por momento. É bom que a pessoa se apresente à hora do apontamento e que traga máscara para as pessoas não se encontrarem todas no salão, para respeitarmos os 2 metros. Eu estou aqui à vossa espera e vai ser um prazer em vos servir de novo. Beijinho.
Design. Faça a sua encomenda por telefone, e-mail ou Facebook, com entrega ao domicílio. 514-503-9171. Chora Design. Chaque fois que vous portez un masque, souvenez-vous que c'est pour qu'on puisse recommencer à faire ça et ça. Chaque fois que vous vous lavez les mains, souvenez-vous que c'est pour qu'un jour on en profite comme eux et eux. Chaque fois que vous vous rassemblez ici, souvenez-vous qu'à un moment donné, on pourra tous être ensemble ici et ici. Protégeons-nous les uns les autres de la COVID-19. Un message du gouvernement du Canada. Cremos em vós, ó Deus, cremos em vós, ó Pai que estais nos céus, olhai por nós. Até vós, ó Deus, a nossa humilde voz. Cremos em vós, ó Deus, cremos em vós. Sois nosso Deus, Senhor, sois nosso Deus, a nossa força e luz, todo nós.